Bom, continuando com as nossas aulas, né? Sou o professor Paulo Nader, para o curso técnico de enfermagem da Escola Nael. Então, hoje nós vamos falar do sistema esquelético, gente, né? Nossas aulas de anatomia humana. Então, o plano de aula hoje é a aplicação do sistema esquelético na prática do técnico de enfermagem. Ossos e composições do sistema esquelético, a gente vai falar também as principais funções e doenças do sistema esquelético e alguns exercícios para fixação também para vocês. Então, os exercícios a gente queria que vocês respondessem qual a função do sistema esquelético. Cite os principais ossos do sistema esquelético, vocês podem estar citando também, né? Cite algumas situações em que você, técnico de enfermagem, pode atuar através de orientações e prevenção de doenças, né, que acometem esse sistema, e cite as principais doenças que acometem o sistema esquelético. Então, bom, vamos lá. Sistema esquelético, conforme está aqui na figura, né, o conceito do sistema esquelético é composto por ossos e cartilagens, o sistema esquelético. Então, aqui é um esqueleto humano, aqui é um movimento, né? Ele ajuda no movimento juntamente com os músculos, não é? Então, ele dá a sustentação do corpo. Então, quando a gente fala em conceito de ossos, os ossos são órgãos esbranquiçados, muito duros, que unindo-se uns aos outros por intermédio de junturas ou das conhecidas articulações, não é? Unido um ao outro constitui o sistema esquelético. É a forma especializada de tecido conjuntivo e a principal característica é a mineração. Então, ele é formado por cálcio, não é? De sua matriz óssea, fibras de colágeno e proteoglicanas, né? Então, enfim, fibras de colágeno, cálcio, a gente sabe que eles são mineralizados, esses ossos, né? Então, na velhice, há uma desmineralização de ossos, então, geralmente a gente perde cálcio, então o corpo começa, os ossos começam a retirar cálcio dos dentes, é por isso que os dentes começam a ficar fracos também, e, né, essa perda, essa desmineralização de cálcio, os ossos começam a ficar esponjosos, acontecem alguns problemas, algumas doenças que a gente vai falar também, como a osteoporose, primeiramente a osteopenia, que é uma fase menos aguda já, não é? Então é essa perda parcial, aí quando há uma perda maior, o osso começa a ficar esponjoso e é a chamada osteoporose. Quais são os problemas? Os problemas podem levar a uma fratura. Tem muitos idosos aí, o que acontece nessa fase de perda de cálcio? Ele muitas vezes está fazendo algum afazer, sobe numa escada, num banquinho e quebra, cai da própria altura, ou ali mesmo quebra-se um osso, por quê? Não teve nenhuma pancada, não teve nenhum acidente, mas o osso está esponjoso, ele está fraco, ele não tem mineral. Então, onde acontecem as fraturas. Depois, logicamente, para cicatrizar um osso desse também é muito mais difícil, não é? Então, quando a gente fala de osso, principalmente quando a gente fala dessa questão da mineralização do osso, do cálcio, não é? Importante essa reposição de cálcio também, né? Começar não muito tarde aí, 30, 40 anos já começar essa reposição de cálcio, é feita muitas vezes, né? Para que o osso venha ter rigidez ainda, não é? Ele não se torne esponjoso. E ajude, logicamente, no movimento. Então, o osso é um tecido vivo, é uma célula, não é? Então, se vocês tiverem a oportunidade de ir até o laboratório, vocês vão ver uma célula viva, um tecido vivo, esse osso. Ele é complexo e dinâmico, é uma forma sólida de tecido conjuntivo, esse osso. É atualmente altamente especializado, que forma a maior parte do esqueleto e é o principal tecido de apoio do corpo. O tecido ósseo participa de um contínuo processo de remodelagem dinâmica, produzindo ossos. Então, ossos
que acontece? São degradados os ossos velhos e nascem também os ossos novos, né? Muitas vezes também células novas de ossos também. Aqui eu pus o exemplo, né, de um movimento aí que nós fazemos através de um jogo de basquete. Você verifica que o osso dá a sustentação do corpo e também ajuda na questão do movimento, né? O osso é formado por vários tecidos diferentes, então é o tecido ósseo, cartilaginoso, conjuntivo denso, epitelial, adiposo, nervoso, né? E vários tecidos formadores do sangue também. Então, isso é formado do osso. Quanto à irrigação do osso, temos os canais ali de Volkmann e os canais de Harvers, né, que o tecido ósseo não apresenta vaso linfático para irrigação, apenas tecido periósteo, né, de drenagem linfática. Então, quando nós falamos de osso, nós temos que falar de cartilagem também, que é a forma elástica, né, desse tecido, semi-rígida, não é tão rígido como o osso, e faz parte do esqueleto também, forma o esqueleto, a cartilagem também, né? Nas quais ocorre o movimento. A cartilagem não possui suprimento sanguíneo próprio numa cartilagem, mas, consequentemente, são células também, né, que obtêm oxigênio e nutrientes por difusão de longo alcance. Então, aqui, gente, eu coloquei alguns exemplos de cartilagens, né? Então, aqui é um osso, uma vértebra, e aqui é uma cartilagem, correto? Então, a cartilagem serve para dar o movimento também, não é nos ossos ali, ó, quando nós dobramos aqui, ó, a coluna, se fosse só o osso, ficaríamos rígido. Então, o que dá o movimento é justamente a junção de dois ossos, geralmente está a cartilagem, que além dela servir para o quê? Para o impacto, para absorver esse impacto, não é? Para não pegar osso com osso, né? Então ela é como se fosse realmente uma esponja que absorve impacto, ela também ajuda no movimento. A mesma coisa a cartilagem do joelho. Então, se nós conseguimos dobrar o joelho, não é? Ter esse movimento, é por conta dessa cartilagem também. A cartilagem também é como se fosse uma esponja, né? Que aqui nós temos aí o fêmur, né? E a tíbia, que é ligado um ao outro, ali está o joelho, né? Então essa cartilagem, ela serve o quê? Serve para absorver esse impacto, serve como essa esponja para dar o movimento do joelho também, ali. Mas muitas vezes, conforme o impacto, o tempo vai passando, também a obesidade, o ganho de peso, a desmineralização e várias outras coisas que podem estar prejudicando a cartilagem. Aqui eu pus o exemplo de uma cartilagem normal, que absorve bem o impacto do fêmur com a tíbia, né, ali no joelho, e aqui uma cartilagem danificada. Vocês podem perceber, ó, que conforme ela vai degeneralizando, o que acontece? Vai acontecendo impacto do osso direto com o osso, não é? É a chamada artrose, artrite também, né, que existem também nas cartilagens aí, que ajudam também nessas inflamações, que ajudam a danificar essas cartilagens, consequentemente são as dores também, não é? Então, se pegar osso com osso, com certeza a dor, o impacto vai ser muito maior, não é? Então, dependendo aqui, pode ser até caso cirúrgico, você colocar uma prótese ali que vai absorver também o movimento. Então, a função do sistema esquelético, né? Ele tem essa função de sustentação do organismo, né? Ele apoia o corpo, né? O apoio para o corpo. Ele tem proteção de estruturas vitais, então ele serve para proteger coração, pulmão, cérebro, então órgãos vitais do nosso organismo, né? A caixa torácica aqui, ela é formada por ossos, costelas, externo, osso externo, geralmente serve para proteger o nosso pulmão, proteger o nosso coração de impacto do meio externo, não é? Se nós tivermos impacto sem proteção do osso, principalmente na caixa torácica, na região abdominal, onde fica maior
maior parte dos nossos órgãos, o maior número dos nossos órgãos estão aqui nessa região, então os ossos servem de proteção. Serve também de base mecânica para o movimento, os ossos. Armazenamento de sais, como o cálcio, por exemplo, ele é armazenado nos ossos, né? E hematopoética também é o suprimento contínuo de células sanguíneas novas. Então, a gente sabe que as células sanguíneas são formadas na medula óssea, na medula que fica na parte interna do osso. É ali que é formada as nossas células sanguíneas. Então, ela faz esse suprimento de células sanguíneas. Número de ossos do corpo humano. É clássico admitir que temos 206 ossos no corpo humano, né? A cabeça com 22, crânio tem 8, por exemplo, face tem 14, pescoço tem 8, então temos 7 vértebras também. A parte torácica, 37 ossos, 24 costelas e 12 vértebras na região torácica. Abdômen, por exemplo, 7 ossos, vértebras lombares aqui, ó, 5 vértebras lombares, né? Uma sacral, né, nessa região aqui embaixo, e uma no cóccix, não é? Membros superiores, 32 ossos, cintura escapular, né? A escápula aqui, ó, toda essa cintura escapular, esse osso aqui, 2 ossos, braço, antebraço, né? Um osso no braço, o húmero, aqui o rádio, e aqui também são 2 ossos formados no antebraço, mão, com 7 ossos. Membros inferiores, aqui perna, pés, tudo 31 ossos, aqui é muito por conta do pé, que tem muitos ossos, ó. Cintura pélvica 1, coxa 1, joelho 1, perna 2, e no pé são 26 ossos, né? Pé e mão é o que mais nós temos ossos. E ossículos no ouvido médio também, 3 ossos. Então são 203 ossos que formam o corpo, o esqueleto humano. Então, divisão desse esqueleto humano. Ele é dividido em esqueleto axial, composto por osso da cabeça, pescoço e a região do tronco. E o esqueleto apendicular, que é composto por membros superiores e membros inferiores. A união do axial com o apendicular, né, ele se dá por meio da cintura escapular pélvica, conforme eu vou mostrar na figura aqui para vocês, ó. Observe aqui em azul, é o esqueleto axial. Então, cabeça, pescoço e membro aqui, ó, né, externo aqui, ó, membro. Aqui, cabeça, pescoço, conforme está aqui, e o tronco. Então, esse aqui, em azul, né, tanto de frente quanto de costa, é o axial. Esse aqui, conforme falou aqui, ó, é o esqueleto apendicular, ó. Então, ele é unido pela cintura aqui, ó, torácica, clavícula e escápula, que une ao axial, certo? E pela cintura pélvica. Aqui está a pelve, que une os membros inferiores ao tronco ali do esqueleto axial. Então, esse esqueleto apendicular de membros inferiores é unido através dessa cintura pélvica do quadril, a conhecida bacia. O povo falava que é a região da bacia. Então, ela une o apendicular ao quadril, né? Ao axial. Então, tá aqui no exemplo. E a cintura torácica escapular, ela une os membros superiores ao esqueleto axial também. E aqui é o crânio, porção facial do crânio aí, certo? Então, em azul, o axial. Membros superiores e inferiores. Em amarelo, o apendicular. Então, o sistema é formado por sistema axial e apendicular. Classificação dos ossos. Os ossos são classificados com a sua forma em ossos longos, né, comprimento, geralmente tem comprimento maior e largura, são constituídos por um corpo de 2 extremidades, geralmente.
eles são um pouco encurvados e lhe garante maior resistência, geralmente os ossos longos, né? Um pouco encurvados, absorve o estresse mecânico do corpo em vários pontos, de tal forma que a melhor distribuição. Os ossos longos têm a sua diáfase, geralmente aqui, ó, formados por tecidos ossos compactos e apresenta grande quantidade de tecido ósseo esponjoso. E a sua epífase, né, essa parte aqui mais inferior, então, do corpo. Aqui está o exemplo de um fêmur, ó, a cabeça de um fêmur, certo? Então, aqui, ó, a diáfase, geralmente, ó. Então, é o côndilo lateral, face plantar do fêmur. Então, esse aqui é um osso longo, né? Que é o maior osso do nosso corpo, o fêmur, caracterizado como fêmur, é o osso da coxa aqui. Então, é um dos mais resistentes também. Ossos curtos, quando a gente fala ossos curtos, a gente pode lembrar a mão, como eu falei para vocês. Então, são parecidos com um cubo, geralmente, tem o mesmo comprimento, praticamente igual à largura, quase. Então, eles são compostos por ossos mais esponjosos, não tão resistentes, mas ainda é resistente, mas não como um fêmur, exceto na superfície onde há a camada de tecido ósseo compacto. Exemplo, são ossos do carpo. Então, aqui eu coloquei para vocês, ó, gente. O carpo está em roxo, ó. Cada um desses ossos aqui tem um nome. Tem o trapézio, tem o captato, tem o hemato. Então, esses aqui são ossos do carpo, certo? Esses em amarelo, da mão, isso aqui é uma mão, são os metacarpos. Em verde, são as falanges proximais do carpo e do metacarpo. Aqui são as falanges em azul médias, não é? Unida às falanges proximais. E na pontinha dos dedos, ou na cabeça ali do dedo ali, geralmente está as falanges distais, que são as falanges mais distais aqui da mão, certo? Então, esses são ossos da mão aqui na região posterior. Então, que eu coloquei para vocês. Então, esses são ossos curtos, a gente falou de ossos curtos. Existem os ossos planos também, laminares, que são ossos finos e compostos por duas lâminas, tá aqui, ó, no osso de um crânio, né? Então, eles são ossos mais compactos, com a camada de osso esponjoso, entre eles os ossos planos garante consideravelmente a proteção e gera grandes áreas de inserção de músculos ali. Então, frontal, né? Esses são ossos frontais e osso parietal. Então, são geralmente esses ossos laminares, são ossos do corpo aqui, são esses ossos aqui, ó, não é? Com essas laminazinhas. Então, também nós temos, além desses três grupos básicos bem definidos, há outros intermediários, pode ser distribuídos em 5 grupos. Também temos ossos alongados, que são ossos longos, porém achatados e não apresenta canal central, conforme os ossos da costela, não é? Então aqui a gente pode ver, ó, um exemplo de um alongado, ó, porém não apresenta aí canal central, esses ossos alongados, né? Então isso aqui são costelas. Então costelas flutuantes aqui, ó, as chamadas flutuantes, porque não estão ligadas diretamente no externo, por isso que a gente chama de costelas flutuantes, e cartilagens ali que elas unem as costelas, certo? Ossos pneumáticos também, nós podemos falar, ó, que são ossos ocos, geralmente, esses pneumáticos, com cavidades cheias de ar e revestido por uma mucosa que são chamadas de seios. Apresenta pequeno peso em relação ao seu volume. Então, o esfenoide geralmente não é, é um osso pneumático.
Ossos irregulares também, é bem comum a gente ver as vértebras, não é? Então, eles têm uma quantidade variável de ossos esponjosos e de ossos compactos, ó. Então, aqui são ossos irregulares, ó. Vocês podem perceber bem nas vértebras. Aqui é uma coluna vertebral, aqui uma vértebra, exemplo de uma vértebra, não é? E ossos sesamoides também, não é? Então, estão presentes no interior da célula e em alguns tendões, geralmente, são considerável fricção, tensão e estresse físico, como palma e planta das mãos. Então, a gente pode estar observando aqui, esses ossos sesamoides aqui, né, eles podem variar de tamanho e número, né? Então, de pessoa para pessoa, não são sempre completamente ossificados. Normalmente, medem apenas alguns milímetros de diâmetro, exceção notáveis de dois ossos aqui são os chamados calos, né? A gente observa bem esses ossos sesamoides aqui também, são alguns calos, né, que a gente pode estar observando, que pode estar crescendo também. Então vamos lá. Ossos suturais também, são pequenos ossos localizados dentro das articulações, gente, chamado de suturas. Então tá aqui, ó, esses pequenos ossos chamados de sutura dentro das articulações de um crânio, por exemplo, a gente observa aqui. Então, entre ossos do crânio, seu número varia muito de pessoa para pessoa. Então, ele não é um número exato, esses ossos suturais, é de pessoa para pessoa, tá?